Oi, gente! Enfim, voltamos com mais um vídeo, os ungidos. Eu tive meio adoentada e semana passada não consegui gravar, mas estamos aqui de volta para falarmos um pouquinho do capítulo da semana passada, capítulo 42, e o dessa semana, 43. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui com vocês e pense em dois capítulos maravilhosos que iremos estudar. Então, estamos juntos aí para aprender mais sobre a Palavra de Deus. É isso aí. O capítulo 42, que foi o capítulo da semana passada, tem o título 7 anos de loucura. Eu acho que a maioria de vocês já conhece a história, mas ela tem muita coisa assim para nos ensinar. A gente sabe que no passado, né, Deus falou com Nabucodonosor diversas vezes. Primeiro foi através de um sonho, isso sem contar, né, as predições de Jeremias sobre a vitória de Babilônia, que Nabucodonosor ficou sabendo, né, que Deus predisse que Babilônia ia vencer e ia levar como cativo, né, o pessoal lá de Jerusalém e tudo mais. Mas, enfim, Deus, certa noite, dá um sonho para Nabucodonosor, e aí depois Daniel interpreta esse sonho, a gente sabe toda a história. Então foi a primeira vez que Deus falou com Nabucodonosor, ele se sentiu sensibilizado, reconheceu Deus, reconheceu o mensageiro de Deus. Aí passou um tempo, ele esqueceu de novo e lembrou só da parte da estátua magnífica, e aí ele já quis usar um sonho, que era um sonho falando, né, sobre os acontecimentos da história. Ele quis usar aquilo para se exaltar e construiu a estátua e queria que todo mundo adorasse. E a gente estudou isso, que os meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoraram, e aí foram jogados na fornalha de fogo. E aí, mais uma vez, Nabucodonosor reconhece que Deus é Deus quando ele vê que o anjo do Senhor, né, o próprio Jesus, estava na fornalha com seus 3 servos. E aí ele se ajoelha, reconhece e fala que é para todo mundo adorar a Deus, e aquela coisa toda, né, da emoção e tal. E aí agora passou mais um monte de tempo e Nabucodonosor novamente se esqueceu de Deus. E aí o que ele faz? Ele começa a se exaltar, a achar que ele fez todas as coisas, né, a Babilônia, admirar a Babilônia e tal. E aí ele começa a se achar de novo, esquecer de Deus, e Deus mais uma vez fala com ele através de um sonho. E como foi esse sonho? Nabucodonosor estava dormindo e tal, e aí ele sonhou com uma grande árvore, e nessa árvore tinha diversos animais ali que pastavam em volta dessa árvore, comiam seus frutos, tinha pássaro e tal. E aí depois apareceu um anjo enorme, um anjo do Senhor lá, e fala com Nabucodonosor, falando que essa árvore seria cortada, né? Ele dá uma sentença ali, e que a árvore seria cortada, só que ia sobrar só o seu tronco amarrado com correntes, e essa árvore ia ficar ali tomando chuva, sol, e molhando, né, com orvalho e tudo mais, por 7 anos, até que reconhecesse que o Senhor é Deus e é o único soberano que há na terra. E aí ele fica impressionado com esse sonho, assim como ele ficou da outra vez. A diferença é que dessa vez ele lembra o sonho. E ele chega e pede novamente para que alguém decifre esse sonho, ninguém consegue. E mais uma vez Daniel é chamado à presença do rei para decifrar o sonho. E é o que ele faz. Ele, né, fala para o rei o significado do sonho, que Deus mandou falar que o rei ia ser deposto do seu trono, que ia passar 7 anos como um animal no meio do mato, sem nenhum tipo de lucidez, né, sem saber de nada, comendo capim como os bois e tomando chuva no sol e etc. E ia passar 7 anos até que o rei reconhecesse que só existe um Senhor, um soberano, que é Deus. E aí Deus ia restituir o seu reino. Isso simbolizava que ia restar o tronco, que estaria ali por correntes, mas o tronco restaria e significa que brotaria de novo. Então o rei ia ser depois restituído. O rei por um momento ficou, né, impressionado também com o significado e tal. Só que aí passou mais dias, meses e nada aconteceu, e ele nem começou a se achar de novo. E certo dia, enquanto ele estava lá no castelo, ali olhando para toda a Babilônia, ele novamente encheu seu coração de orgulho, contemplando todas aquelas coisas que ele tinha conquistado, que ele tinha construído. E aí, nesse momento, sua lucidez se esvaiu e se cumpriu a profecia, né, passada para ele próprio através do sonho, e ele foi retirado do castelo, né, ficou isolado, saiu do convívio em sociedade, ficou por 7 anos vivendo como um animal no meio do mato.
E passados 17 anos, ele diz que olhou para o céu. É interessante esse capítulo porque ele é falado em primeira pessoa, como se o próprio Nabucodonosor tivesse escrito o capítulo 4 de Daniel, como se ele mesmo foi lá e escreveu, não Daniel. E ele fala que que certo dia ele olhou para o céu e que seu entendimento voltou. E ele reconheceu a soberania de Deus e aí voltou para o convívio em sociedade, para o seu posto como rei. E a partir daquele momento, o rei ele se tornou realmente assim um servo de Deus e viveu o resto dos seus dias exaltando aquele que realmente é o Rei dos Reis. E essa história traz lições importantes pra gente. E lá deixa claro que Deus coloca pessoas no poder e tira pessoas do poder também. É Deus que é o governante, na verdade, de tudo. Percebemos nessa história, queridos, que Deus ele está no controle de todas as coisas, da história da humanidade. Tudo o que acontece, ele permite acontecer. E quando os seres humanos se tornam muito egoístas e avarentos, se exaltando a si mesmos, achando que eles são dono de tudo, Deus traz ali, deixa que acontecem algumas lições como essa que aconteceu na vida de Nabucodonosor, justamente para que o homem quebre o seu orgulho. Muitas vezes nós passamos por problemas e dificuldades na vida pelo nosso próprio bem. Verdade. Deus deixa isso acontecer para quebrar o nosso orgulho, para nós se humilhar e realmente reconhecer quem nós somos. Mas enfim, nós temos... Antes de ir para o capítulo 43, sim. Eu queria só fazer uma citação que eu achei muito interessante aqui, né, para finalizar, que diz que aquele que tinha sido um rei orgulhoso se tornou um humilde filho de Deus, um rei sábio e compassivo. A gente sabe a história de Nabucodonosor, ele era duro, né? Ele era realmente orgulhoso e ele se tornou um rei sábio e compassivo depois que aceitou a Deus como seu Senhor. E a última declaração de Nabucodonosor foi reconhecendo o Deus Altíssimo. E diz que essa foi a última declaração pública em que Nabucodonosor reconheceu a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus. E foi o seu último ato de vida registrado na história sagrada. Então a última coisa escrita sobre Nabucodonosor foi essa. Então fica aí o alerta e o chamado pra gente. O que seria escrito sobre a gente? Assim, De todos os feitos que ele achava que ele conquistou na vida, o mais bonito foi o final da sua vida, né? A conversão que ele teve ali aceitando a Deus como soberano da sua vida. Mas enfim, o último capítulo de hoje é o capítulo 43, que tem como título A Última Noite de Babilônia. Nabucodonosor teve um final feliz, acreditamos nisso, conforme a Bíblia, né? E agora ele deixa o trono da Babilônia, porque possivelmente ele morreu, né? Os sucessores tomaram conta. E sobe no trono da Babilônia o seu neto chamado Belsazar. É interessante porque a gente vê que a gente tem Nabucodonosor, consequentemente ele teve filhos. Porque se ele tem um neto, ele tem um filho. E o filho dele nem é mencionado, né? A gente pula, então a gente não sabe se não teve, assim, grandes coisas. Talvez ele continuou ali, o pai se converteu e tal, talvez continuou tranquilo durante o período do filho. Se a gente pegar dados históricos, a gente vê que o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, reinou por pouquinho tempo. Depois, não sei exatamente o que aconteceu com ele, o genro dele, casado com uma das filhas, que reinou depois em seu lugar, e é o filho dele que agora é Belsazar. Então Belsazar é filho da filha de Nabucodonosor, do genro ali. Então se a gente estudar relatos históricos, não está na Bíblia, a gente consegue ver essa linha de sucessão mais ou menos. E aí agora a gente sabe que esse período do filho e do genro não é relatado, não tem relatos assim na Bíblia. Mas aí pula agora para um relato do neto. E parece que tem um vídeo interessante de Dr. Rodrigo Silva falando sobre esse assunto, sobre a gente encontrar, a gente consegue linkar aqui, tá bom? Então agora Belsazar, não vamos confundir Belsazar com Beltesazar, né, que era Daniel. Ele agora se torna o soberano ali, o rei da Babilônia. E ele foi um rei muito rebelde contra Deus. Tudo que Nabucodonosor tinha visto e aprendido, o seu neto estava fazendo justamente ao contrário. Estava muito pior na arrogância do que o rei Nabucodonosor.
E um dia esse rei rebelde ele decide afrontar Deus publicamente. Ali na Babilônia tinha vários utensílios que tinha trazido do templo lá de Jerusalém. Utensílios que eram usados para adoração a Deus em rituais religiosos. Eram utensílios muito caros, de ouro, né? E ele decidiu fazer uma festa, convidou todas as pessoas imorais do reino e também os sábios, todas as pessoas mais importantes que existiam no reino. Cerca de 1000 pessoas. E isso, foram convidados para esse banquete. Ali, esse banquete ia terminar em muitas orgias, bebedeiras e muita coisa ruim. E como se não bastasse tanta transgressão, eles decidiram pegar os utensílios sagrados que foi tirado do templo de Deus em Jerusalém para poder usar nessa festa imunda que estava acontecendo. E quando eles estavam ali por volta da madrugada, na farra, nas suas diversões, abusando da boa vontade, né? Usando as coisas sagradas de Deus, o livro menciona que havia um anjo ali que estava observando tudo aquilo. Às vezes a gente pensa que as coisas erradas que nós fazemos, ninguém está vendo, mas Deus ele é onipresente, ele vê todas as coisas. Os anjos estão ao nosso redor, estão nos observando, estão nos ajudando, estão lutando por nós. E ali havia um anjo presente naquele lugar. E o anjo ficou tão decepcionado com aquela atitude de Belsazar que ele colocou a sua mão na parede, fez com que só sua mão aparecesse ali para escrever. E naquele momento aparece uma escrita para todas as pessoas, todo mundo naquele momento, pensa aí, na festa, na farra, aí aparece ali uma mão sozinha escrevendo no paredão. Derrubem. Escrevendo palavras com fogo, né? É como se estivesse riscando com fogo. Eu imagino a mão do próprio Deus quando escreveu nas tábuas, os 10 mandamentos, tábuas de pedra, né? Saindo fogo dos dedos ali, riscando as pedras. Foi justamente isso que aconteceu naquela parede, uma mão escrevendo a palavra Mene, Mene, Tekel, Parsim. Tá, mas você já falou o que é, mas quando ele viu, ele não entendeu nada, uma língua que ele não conhecia. Exatamente. Provavelmente foi escrito em aramaico, e a gente sabe que os babilônios, primeiro essa língua já não era nem assim muito utilizada mais, e os babilônios, né, não falavam essa língua, não entendia. E aí escreveram lá uns negócios que ele não sabia o que era e ficou aterrorizado. Uma mão já é aterrorizante ainda. E esse aterrorizado que ele ficou foi tremendo mesmo, assim, balançando as pernas, batendo um joelho no outro, né, com medo porque ele conhecia a história de Nabucodonosor, era seu avô, né? Ele viu as profecias de Deus se cumprir na vida de Nabucodonosor, mas ele levou na brincadeira e agora ele viu ali e ele entendeu que era um juízo de Deus naquele momento. Naquela hora, né? ele já sabia, tipo, isso aí não é coisa boa não. As coisas que aconteceu sobrenaturais, assim, parecidas com Nabucodonosor, ele sabia da história. E agora quando ele vê acontecendo com ele, ele já imaginou que não era coisa boa. E imediatamente ele manda chamar ali pessoas, os sábios que estavam presentes, boa parte embriagado, não estava muito ligado nas coisas, para poder decifrar o que realmente estava dizendo, e ninguém sabia. Mas ali existia uma mulher, era a rainha mãe, a mãe dele. Que era a rainha mãe, né, uma das mais antigas do palácio. Provavelmente essa filha de Nabucodonosor, se ela era a rainha mãe, então a mãe do rei, que seria, né, Belsazar, filha de Nabucodonosor, e ela sabia tudo o que aconteceu com o pai, né, sabia da história. E ela lembrou de Daniel, que Daniel devia estar bem idoso, porque já tinha agora 60 anos que o povo tinha vindo para a Babilônia. Daniel possivelmente era jovem na época e agora já tinha 60 anos. Ele devia estar com quase 70 e poucos, porque ele tinha, assim, a gente sabe, segundo os escritos de Ellen White, que ele tinha aproximadamente 17 anos de idade quando foi levado. Sim. Passou 60 anos, 77 anos no mínimo. Pelo menos isso, já estava bem de idade, né? Possivelmente aposentado, assim, encostado para lá, ninguém mais procurava ele para nada. Provavelmente não era mais o governador, possível, né? Mas agora a rainha mãe lembra de Daniel e manda o rei chamá-lo. E o rei manda buscar Daniel, já de idade. Daniel, possivelmente bem de saúde ainda, porque cuidava muito da saúde, veio atender o pedido ali do rei.
E naquele momento o rei prometeu que se ele decifrasse aquele enigma, ele seria vestido de uma capa, um manto vermelho, que eu não sei porque seria vermelho, fala muito vermelho, né? Fala no texto umas 3 vezes que ele ia receber um manto vermelho, então deve ser uma coisa muito boa. E seria coberto de riquezas, seria o terceiro maior cargo do reino, né? E Daniel veio ali com essa situação e ele fez a leitura naquela parede, que foi as palavras que eu já disse aqui para vocês, era Mene, Mene, Tekel, Parsim, e a tradução para a língua da Babilônia significava pesado foste na balança e achado em falta. Ou seja, Daniel dando uma sentença de morte para Belsazar: olha, Deus pesou você e você ficou faltando na balança, você não cumpriu o seu propósito, né? Sabe o que eu achei interessante? Se a gente pega o sonho anterior de Nabucodonosor, né, o que eu falei da árvore e tudo, quando Daniel é chamado para traduzir, né, para falar o significado, o escrito bíblico e o livro aqui deixa muito claro que Daniel ficou apreensivo, ele hesitou para dar a sentença. Tipo, era como se assim, ele gostava do rei e a sentença, poxa, você vai ficar 7 anos vivendo igual bicho no meio do mato e tal. Tipo, ele ficou sentido em dar essa sentença pro rei. Fala que ele ficou assim, parado, tal, assim, meio impressionado. E ainda o rei fala: Daniel, pode falar, não importa o que significa, pode falar, não tenha medo. E aí ele falou. E já dessa vez, parece que tipo assim... Pegou direto. Pum, falou tipo assim, ó. E ele ainda fala: você sabe tudo que aconteceu com seu avô. É como se ele estivesse meio que dando até uma bronca no rei. Tipo, você já sabe tudo que aconteceu. E mesmo assim você insistiu em fazer as coisas erradas. Então, ó, é isso que vai acontecer com você. Você foi pesado na balança e não deu o peso ideal. E lembrando o contexto dessa festa, o momento que estava acontecendo nessa festa, era um momento em que o exército dos Medo-Persas estava cercando a cidade. Eles já tinham dias, muito tempo, que estavam em cerco. E ao invés do rei estar preocupado em questão, né, dele estar ali dentro da cidade sem poder sair e tudo mais, com o exército inimigo às portas, em vez disso, não, tava de boa lá bebendo, na farra, sem preocupação com o povo, com nada. Eu lembrei de uma história engraçada com a Sabrina. A Sabrina um dia foi doar sangue. Ai, meu Deus. E saiu toda animada de casa para fazer a doação. E aí chegou lá, o médico mandou ela subir na balança. E quando ela subiu na balança, não estava com peso adequado. Não estava com 50 quilos, então eu fui pesada na balança e achada em falta. O médico falou para ela assim: você foi pesada na balança e foi achada em falta. Eu não pude doar sangue, Você vai voltar para casa agora e vai tentar engordar mais um pouquinho. Quem sabe da próxima. Ai, meu Deus, e aí ela voltou para casa abatida, triste, né? Porque estava muito feliz para doar sangue. Mas aconteceu assim, essa frase, né, com Belsazar: pesado foste na balança e achado em falta. Amigos, naquela noite foi decretado a morte dele. Os exércitos dos Medo-Persas, sob o comando de Dário, sob o comando de Dário, já estava cercado a cidade. A única entrada que era possível entrar na cidade era pelo rio Eufrates. Né, que cortava a cidade. E isso, o rio passava no meio da cidade. A cidade era toda murada, mas tinha um buraco lá no muro que o rio passava. E não tinha como ninguém entrar, a não ser se o rio secasse. Então o que os Medo-Persas fizeram? Desviaram o curso do rio. Pensa num trabalho, né? Colocou o rio para ir para outro lado, o buraco do rio ficou vazio e eles entraram. E naquela madrugada eles mataram ali, entraram, invadiram o palácio, destruíram, fizeram ali a matança e foi a última noite de Babilônia aqui na terra. Acabou o reinado de Babilônia. Lembra da profecia da estátua? Cabeça de ouro, que era Babilônia, acaba de cair. E agora começaria o segundo reino, que era o peito de prata? Não, de bronze. De bronze, né? O peito de prata, gente, tô doida, é de prata. De bronze é o quadril que era a Grécia, de prata, né? Isso, então, peito de bronze agora começava... Peito de prata agora começava o novo reinado mundial. Medos e Persas, né? Agora, queridos, essa foi a última noite de Babilônia na terra. Nós não sabemos qual será a nossa última noite nessa terra. O último dia. Belsazar abusou demais da sua vida espiritual, da sua vida, da sua saúde física.
se tornou uma pessoa imoral, mesmo sabendo sobre Deus. Ele viu a história do seu avô, ele sabia o poder de Deus, e mesmo assim ele decidiu se rebelar contra os mandamentos de Deus. Você percebe que para o avô dele, Nabucodonosor, fazia algumas coisas erradas e Deus sempre dava oportunidade para ele se arrepender, mas Belsazar foi longe demais, não teve oportunidade. Ele avançou o sinal vermelho. Se ele ficasse vivo, ele não conseguia mais se arrepender de tão longe que ele foi. Ele cometeu pecados tão graves que Nabucodonosor não chegou nem perto nos seus pecados. Fora que Nabucodonosor, pelo menos no início, o pecado da ignorância, ele não conhecia Deus. Exatamente. Belsazar foi criado praticamente conhecendo Deus, o avô dele tinha se convertido, era temente a Deus, então ele cresceu conhecendo Deus e seus feitos, então ele não aceitou de rebeldia. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade maior de vivê-la em nossa vida e de passar para outras pessoas. Então o apelo que eu tenho aqui para mim e para vocês nesse dia é que venhamos a viver mais perto de Deus, deixemos os nossos pecados de lado, abandonemos o caminho do mal e vamos viver mais perto de Deus, porque Ele continuará cuidando de nós. Nós não sabemos qual será a nossa última noite nesse planeta, mas se um dia esse dia chegar, essa noite chegar, seja uma noite de paz e de salvação para mim e para você. Que Deus nos abençoe. A semana que vem estaremos de volta com mais um capítulo maravilhoso e você não pode perder. É isso aí, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas são 2 capítulos. Então é isso aí. Qualquer coisa você coloca pra passar no 2. Eu falo isso depois que acabou o vídeo, não adianta mais nada. Mas enfim, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva, ativa o sininho pra você receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também conheçam a palavra de Deus, estudem e que possam se aprofundar na palavra de Deus. Deixe seu like e aí se encontra na próxima semana com o próximo vídeo. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau, até a semana que vem.